Olá, boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se reuniu com advogados do aplicativo WhatsApp para falar de fake news, as notícias falsas. Nesse período eleitoral surgem inúmeras informações de fontes duvidáveis, o que preocupa o TRE. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Parentes de reeducandos denunciam à OAB que precisam levar produtos de higiene pessoal aos presídios, o que deveria ser obrigação do Estado. Caravelas e águas-vivas assustam banhistas na Praia do Francês. Projeto Criança Protegida. A ação leva noções de primeiros socorros e segurança para creches e escolas. Série B do Brasileiro. CSA fica no 0-0 contra o Avaí e o CRB empata em 1-1 com Londrina. Agora no Jornal do Estado. Um conselho foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para discutir sobre a proliferação de notícias falsas no período eleitoral. Tudo seria fiscalizado e os autores serão punidos. Quem nunca recebeu uma notícia falsa enviada por um amigo ou até mesmo algum parente? Neste período eleitoral, tem políticos se utilizando dessa artimanha. Mas esse fake news traz algum impacto no resultado da votação? Esse cientista político afirma que sim. Em eleições, nos últimos tempos, informação falsa tem ganhado muito campo dentro do universo das campanhas políticas. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas participou de uma reunião com advogados da empresa WhatsApp, que se mostrou preocupada com as notícias falsas. Aqui no Brasil, só é válido 20 encaminhamentos de uma mesma mensagem pelo aplicativo. O Ministério Público Federal também esteve presente e garantiu ficar de olhos bem abertos contra políticos que se acham espertos demais. Já se antecipando aos problemas que podem ocorrer futuramente, né? Antes do registro das candidaturas, antes das propagandas eleitorais, ou seja, tudo que possa influenciar na vontade do eleitor no pleito de 2018. A Comissão de Propaganda Eleitoral do TRE é composta por 3 desembargadores, que este ano ganhou uma tarefa: identificar as notícias falsas e punir o autor da mentira. Tudo isso em um prazo de 24 horas. A lei eleitoral ela prevê uma série de consequências para notícias consideradas falsas, ofensivas ou difamatórias, que vão desde a simples retirada até o direito de resposta, que pode acontecer também, né? A perda de horário no horário eleitoral gratuito, até consequências, em casos mais graves, de consequências penais e mesmo ações indenizatórias no futuro, decorrente da notícia falsa, e a depender do tipo de notícia falsa. No Brasil não há legislação definida. Um ou outro juiz vai julgar de uma ou outra forma. Nós não temos legislação definida. Isso é um ponto muito claro. O que nós temos, por incrível que pareça, para dar o norte do comportamento de políticos e de eleitores é ética. Ou seja, hoje, o grande norteador da fake news ou não fake news é a ética. E nos tempos em que a gente vive, ética para político parece um elemento raro, um elemento escasso. E quem se sentir ofendido deve procurar a Justiça Eleitoral. E a depender da gravidade, o TRE pode solicitar o bloqueio do número que envia essas informações inverídicas. E a gente tem que ter muito cuidado. O Procon Alagoas e representantes de bancos se reuniram na manhã de hoje para tratar de reclamações de clientes de agências bancárias. Entre as reclamações estão insuficiência de funcionários para atendimento, longas filas e ausência de envelopes para depósito nos caixas eletrônicos. Durante o encontro, melhorias foram cobradas e os bancos assumiram o compromisso de oferecer um melhor serviço. Quem quiser denunciar alguma irregularidade pode procurar o Procon nos postos de atendimento ou ligar para o número 151. Tem opção também pelo WhatsApp, no telefone 9889-6619. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Alagoas, recebeu uma denúncia de familiares de detentos sobre uma lista de materiais de higiene pessoal que poderia ser levada em dia de visita. Por lei, muitos desses produtos deveriam ser garantidos aos reeducandos pelo Estado. Em dias de visita, a cena é comum. Ver familiares de reeducandos na porta dos presídios com sacolas de alimentos. O Estado é obrigado a fornecer toda a assistência ao preso, como fornecimento de alimentação, mas permite a entrada desde que atendendo a uma série de restrições. O Estado tem a obrigação de suprir todas as necessidades dos reeducandos, dar todas as condições
Porém, como essas condições são limitadas, a alimentação é bem restrita, ele abre a oportunidade para os familiares que tiverem interesse levarem, complementarem essa alimentação com outros itens, né? Inclusive determinados itens com uma certa limitação que é permitido entrar toda semana nas unidades prisionais. Além da alimentação, o Estado deve fornecer vestuários e instalações higiênicas. Após visitar o marido detido, ela se surpreendeu ao receber esta lista: escova e creme dental, sabonete, toalha, lençol, sandália estão entre os itens que ela deveria comprar para o reeducando. O Estado já vinha solicitando das famílias o fardamento, né? Que hoje o reeducando ele fica fardado, ele tem um uniforme vermelho na maioria das unidades. O Estado vinha solicitando toalhas também, mas o kit de higiene pessoal, isso era entregue pelo Estado. E recentemente a gente teve a informação, inclusive por meio dessa lista, que o Estado tem solicitado. Eles alegam que problema ou dificuldade nas compras, período eleitoral, licitação e alguns motivos que eles alegaram que ainda não foram investigados assim para a gente saber de fato a causa. A lista estaria sendo entregue para familiares de reeducandos com menos de 15 dias de reclusão. No papel recebido pelos familiares, os itens seriam apresentados apenas como de entrada permitida e não há informação de que a compra é obrigatória. Se a pessoa não tiver condição alguma de levar, porque são elementos básicos aí, né, de higiene pessoal, que ninguém pode ficar sem isso. Então, tivemos a informação de que se a família não tiver condição alguma, for realmente hipossuficiente, o Estado tem fornecido isso aí. Bom, em nota, a Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social negou a denúncia e informou que todos os materiais necessários aos reeducandos são fornecidos pelo Estado. Acompanhe agora o nosso giro de notícias. Parentes de reeducandos, a maioria mulheres, bloquearam na manhã de hoje um trecho da Avenida Durval de Góes Monteiro, próximo à antiga rotatória da PRF. Os manifestantes queimaram pneus, o que deixou o trânsito parado no local. Os familiares dos presos protestam contra a limitação de visita no sistema prisional. A principal reclamação é em relação ao horário e número de pessoas que podem entrar nos presídios. A polícia foi acionada para desobstruir a via. A PM iniciou hoje uma operação no Vale do Reginaldo. O policiamento foi intensificado por conta do último assassinato que ocorreu no final de semana. O reforço ocorre também porque o local é dominado por uma facção criminosa paulista, responsável pelo tráfico de drogas na região. A operação no Vale do Reginaldo ocorre durante toda a semana. Acidente na Avenida Leste-Oeste na tarde de hoje, no bairro da Cambona. 2 carros bateram e um deles capotou. O trânsito ficou complicado no local. Ninguém ficou ferido. O curioso é que um desses automóveis tinha batido minutos antes em outro veículo no bairro do Feitosa e o motorista tinha fugido. Nessa colisão com o carro capotado, não teve jeito de escapar. Números de assassinatos de moradores de rua preocupa autoridades do Estado. A repórter Italine Marques conversou com o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Alagoas sobre esses casos. Boa noite, Italine. Oi, Sabrina. Muito boa noite para você e também para todos que nos assistem. Olha, até agora foram registrados 19 homicídios contra moradores de rua em Alagoas. Foram 10 crimes desse tipo em Maceió, 1 em Rio Largo, 1 em Palmeira dos Índios, 1 em Coruripe, 4 em Arapiraca, 1 em Igaci e 1 em União dos Palmares. O último aconteceu nesse sábado agora, na cidade de Rio Largo, quando um homem identificado como Neném foi atingido com 12 tiros. Quem está aqui comigo é o Ricardo Moraes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas. Presidente, como que a comissão tem avaliado esse número? É um número alto? Isso preocupou bastante, né? Porque nós, o ano inteiro, ano passado, de 2017, tivemos 32 casos. Esse ano já estamos em 19. Se o número permanecer nessa proporção, se o crescimento permanecer nessa proporção, a gente tende a ter um número maior do que o ano passado. Esses crimes estão relacionados a quê, no geral? Talvez a causa maior seja a falta de políticas públicas nessa área, tá certo? De uma forma geral, o Estado ele fica aquém de fornecer a essa população e a população em geral os direitos e as garantias que elas teriam. Mas a gente espera que medidas sejam tomadas e que, principalmente, esses crimes sejam elucidados para que a gente possa, de certa forma, ter uma resposta da Secretaria e isso possa brecar um pouco essa criminalidade. O
que é que a Comissão de Direitos Humanos tem feito, então, para tentar resolver, né, amenizar pelo menos esse dado? Nos reunimos recentemente com o promotor de justiça, doutor Zé Antônio Malta Marques, para tratar desse caso, não tem pouco mais de 20 dias, e marcamos já uma nova reunião para a próxima semana, e no caso, não só com o promotor, como com o delegado responsável, que ele está fazendo esse contato para marcar com ele, a população de rua e outros órgãos que fazem parte desse movimento. Então, a gente espera que próxima semana a gente tenha algo a mais sobre esses fatos. Obrigada, presidente, pelas informações. Sabrina, eu sigo com você e o Jornal do Estado. Italine, muito obrigada pelas informações. Autoridades se reuniram hoje pela manhã na sede do Ministério Público para avaliar os resultados obtidos pelos portais de transparência das câmaras municipais de Alagoas. A reunião serviu para esclarecer os presidentes das câmaras em relação à lei. No auditório, o Procurador de Justiça Edgar Valente de Lima Filho, localizado no prédio sede do Ministério Público, diversas autoridades compareceram para a segunda reunião dos resultados de avaliação dos portais de transparência. Segundo o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, o resultado é positivo. Houve uma evolução bastante grande de apenas 25 municípios que tinham portais, nós passamos para 100. Então, apenas em 2 cidades, as câmaras não têm portal de transparência. Todo cidadão tem o direito de saber onde o dinheiro público é aplicado e é através dos portais de transparência que se pode exercer o direito do controle social. A reunião serve de esclarecimento para os presidentes das câmaras em relação à lei. Os presidentes estão alinhados com o portal da transparência e só quem tem a ganhar é o povo, que quando quiser saber da Câmara da sua cidade, é só acessar lá no portal da transparência das câmaras e vão ver o resultado. E a função do Ministério Público é cobrar o que já determina a lei. No primeiro momento, eu diria que nós estamos muito satisfeitos, apesar de que hoje aqui vai se definir algo mais que precisa ser acrescentado para que Alagoas seja um sucesso. Seja na creche ou na escola, o local onde os filhos são deixados tem que passar tranquilidade aos pais. O projeto Criança Protegida leva noções de primeiros socorros e segurança para quem trabalha nesses lugares. Olhinhos atentos ao teatrinho. Música que eles acompanham e participam. Jacaré, passinho do mar, ele viu Abraão, abriu o fogão. O ambiente precisa ser preparado para eles. Na idade de descoberta de tudo que há em volta, qualquer descuido com a estrutura ou atenção pode gerar acidentes e até levar à morte. Essa creche-escola recebe bebês a partir de 4 meses. Por isso, as grades e cercadinhos de madeira delimitam o espaço. As paredes são cobertas com emborrachado e os profissionais monitoram cada atividade. A gente não pode colocar essa criança e deixar. É preciso que realmente fique nessa supervisão, porque essa criança realmente ela pode cair ou outra criança pode passar embaixo, né? O Ministério da Saúde aponta quedas, engasgos, afogamentos, queimaduras e sufocação como principais causas de mortes entre crianças de 1 ano até adolescentes de 14 anos. Lucas Begali tinha 10 anos quando morreu engasgado em um passeio da escola. A família decidiu lutar por uma lei que obrigue creches e escolas a capacitarem seus funcionários quanto aos primeiros socorros. E aí a gente pensa no planejamento e redução de risco do ambiente escolar e na preparação desse profissional ou do responsável que está em contato direto com a criança. São essas noções de estrutura, atenção e primeiros socorros que as enfermeiras Carla e Amanda repassam no projeto Criança Protegida, uma iniciativa inédita em Alagoas, baseada justamente na Lei 9.468 de 2018, ou simplesmente Lei Lucas, em uma busca de reduzir os índices de acidentes e mortes. Esse projeto está tramitando no Senado, onde ele consiste na exigência que todos os profissionais da educação infantil e as pessoas responsáveis por essa criança, ela tenha o curso, ela seja habilitada em prestar os primeiros socorros. Criança ama por tudo que encontra na boca e até os brinquedos, dependendo do tamanho e da possibilidade de soltura das peças, podem ser fatais. A garganta de uma criança até 3 anos, a gente faz uma comparação
com um rolo de um papel higiênico mesmo, aquele miolo do papel higiênico que tem mais ou menos o tamanho de uma garganta de uma criança, até 3 anos. Então, caso esse brinquedo passe nesse dispositivo, a gente fala que existe um risco de engasgo. Cuidados simples que salvam vidas. A coordenadora da escola garante: os pais se sentem muito mais seguros em saber que o ambiente está planejado e que a equipe é capacitada. Eles se sentem mais confortáveis em saber que estão deixando os filhos em um local que, assim, apresenta uma segurança maior, né? Porque a gente como pai, a gente como mãe, a gente está tirando do conforto do nosso lar e quer levar também para um local seguro. Uma boa iniciativa. A seguir, caravelas e águas-vivas na Praia do Francês. Já foram mais de 10 acidentes nos últimos dias. E veja também futebol, o CSA fica no 0-0 contra o Avaí e o CRB empata em 1-1 contra o Londrina. Volto já.